Seja muito bem-vindo de volta a este canal. Neste vídeo, eu pego na sua mão e mostro um tutorial completo de como montar o seu planejamento financeiro passo a passo. Se depois de ver toda a teoria sobre a estrutura de um planejamento financeiro pessoal, você ainda tem dúvidas de como fazer o seu na prática, este vídeo vai te mostrar como colocar em ação todos os conceitos aprendidos. E se você ainda não viu como é a estrutura de um bom planejamento, eu te convido a assistir ao vídeo Estrutura de um Planejamento Financeiro, que eu vou deixar aqui no card e também na descrição deste vídeo. Para montar esse orçamento, eu me baseei então no método 50-30-20, mas fazendo uma ligeira adaptação para a realidade dessa família que vai ser analisada. Gostaria de lembrar que essa família é fictícia e todos os ganhos de despesas também são fictícios, apesar de serem baseados em despesas reais que existem aqui no Canadá. O casal desse orçamento é um casal em que ambos têm 40 anos e eles têm um filho em idade escolar. De ganho, eles têm uma renda fixa de 67.000 os dois, e essa renda é líquida, já descontado todas as cargas sociais e o imposto a pagar também, e tem uma renda variável líquida de 16.500, que é uma média que foi feita levando em consideração os últimos 2 anos de ganho. Para dividir esse orçamento, então, nós vamos separar 55% vai ser para despesas essenciais. Por que eu aumentei um pouquinho esse valor? Porque eles têm uma criança em idade escolar. E ir para a escola, nesse caso, não é uma despesa não essencial, é uma despesa essencial. Faz parte das despesas essenciais desse casal ter a escola aqui incluída. 5% é dedicado à educação. Mas o que é essa educação? Não é a escola do filho. A educação aqui no caso seriam cursos e aprendizados que todos nós devemos ter ao longo da vida. Nós precisamos sempre estar aprendendo coisas novas. Despesas não essenciais vão incluir tudo que faz parte da vida, mas que não é necessariamente essencial para nós vivermos. São coisas que nós queremos ter e que nos facilitam a vida e nos dão conforto também. 10% está separado para montar uma conta de urgência e para pequenas metas, que são objetivos que nós temos a curto prazo. Nessa parte também está incluído o pagamento de dívidas. 20% desse orçamento será alocado para investimento. Se fosse um casal de 20, 25 anos, por exemplo, esse valor poderia ser um valor de 10%, por exemplo. Mas uma pessoa de 40 anos tem bem menos tempo para economizar do que uma pessoa de 20 anos, 25 anos. Então, como a aposentadoria está mais perto para este casal que já está na faixa dos 40 anos, eles vão começar a alocar 20% do orçamento anual para o investimento. Vamos ver agora como ficou a divisão da despesa. Esse aqui é um orçamento anual, então todos esses valores são previstos para ser gastos no ano. Nós sabemos que durante o ano existem várias variações. Por exemplo, o mercado, ele não é o mesmo valor todos os meses, mas aqui no caso do mercado, esse é o valor total que o casal costuma gastar no ano. Lembrando que quando chegamos nessa parte do orçamento, toda aquela parte de redução de despesas, ela já foi feita. Então, esses valores que estão aqui já é um compromisso de redução de despesas feitas por esse casal. O que está incluído no mercado? Alimentação e produtos de higiene e limpeza que são essenciais. Como outras despesas, nós também temos seguro de casa, saúde, internet e celular, transporte, aluguel, roupas de calçados, eletricidade, escola do filho e despesa com as escolas. Na parte de educação, nós vamos ter em cursos, livros ou material escolar. Para despesas não essenciais, nós temos lazer, ou seja, passeios, pequenos passeios que você sai, que você paga, gasta um dinheiro com isso. Restaurante, brinquedos, viagens. Esse item viagens não é para viagens que você programou, por exemplo, vou fazer uma viagem para a Itália no ano que vem. Não, esse valor aqui
Ele é para pequenas viagens que nós fazemos durante o ano, digamos, viagens de um fim de semana ou viagens de um dia. Atividades físicas, presentes, doações e livre é um dinheiro que está ali, está sobrando e você faz o que quiser com ele. Esse casal, ele ainda não tem uma conta de urgência. Então ele vai começar a montar a sua conta de urgência. Qual a importância de ter uma conta de urgência? A gente viu que todas as despesas estão aqui previstas, né? São todas as despesas de um ano. Mas e se acontece algum imprevisto? De onde esse dinheiro vai sair? Já que nós dividimos todo o salário recebido em todas as despesas que o casal tem. Nós precisamos ter um dinheiro reservado para isso, para essas emergências que podem acontecer ao longo da vida. No caso desse casal, eles também têm um empréstimo estudantil para pagar, que é uma dívida, e um empréstimo pessoal para pagar também. E agora nós chegamos à parte do investimento. Precisa ser um investimento um pouquinho mais alto, porque é um casal que até hoje não investiu valor algum. Para que eles consigam atingir os objetivos de aposentadoria, eles têm que começar investindo 20% do salário anual hoje. Nós vamos entrar agora na parte dos objetivos. Lembram que para a gente fazer um plano, a gente precisa saber onde quer chegar? Então, é preciso descrever com palavras, levando em consideração todas as características que nós vimos. Então, aqui vamos à descrição desses objetivos. Começar a formar minha reserva de emergência e juntar 6.090 até dezembro. Terminar de pagar o empréstimo pessoal até dezembro. Ou seja, esse valor de 1.092 é ao final do empréstimo volta a ser pago. Vai ser dividido por mês para que até dezembro possa ser pago. E começar a aprender sobre investimentos, porque é um casal que vai começar a investir pela primeira vez. Esses são os objetivos para 2023, ou seja, objetivos a curto prazo. A longo termo, a descrição dos objetivos precisa seguir exatamente as mesmas características dos objetivos a curto prazo. Então, aqui como objetivos. Em 2030, quero ter atingido o valor total de minha reserva financeira, que será equivalente a 6 meses de salário líquido. Se nós voltarmos aqui, o salário líquido é de 83.500 para um ano, ou seja, para 12 meses. Nesse caso, a família quer ter o equivalente de 6 meses de salário líquido. Se a gente pegar 83.500 e dividir por 2, nós sabemos que a família precisa ter 41.750 nesta conta de reserva de urgência até 2030. Se nós estamos em 2023, até 2030 são 7 anos. Então, ela precisa economizar 5.964 por ano. E voltando aqui no planejamento, nós podemos ver que o valor estipulado está dentro das suas metas previstas. O segundo objetivo a longo termo, começar nossa aposentadoria aos 65 anos, ou seja, daqui a 25 anos, porque é um casal de 40 anos, e ter conseguido economizar 800 mil líquidos até dezembro de 2048, que seria a última data trabalhada. Quando eles colocam aqui economizar 800 mil, eles querem dizer ter colocado 800 mil em investimentos, não levando em consideração os juros compostos que correram ao longo desses anos. É realmente 800 mil que eles colocaram nessa conta. Agora que a parte do orçamento já foi pensada, já houve toda uma reflexão para poder estabelecer os objetivos de como esse orçamento seria distribuído, nós vamos para a prática mês a mês. Aqui eu uso uma planilha que eu mesmo uso, aquela que eu mostrei para vocês que eu preenchi. Então eu fiz da mesma forma e aqui o que tiver em azul é uma simulação que eu estou fazendo, como se a pessoa estivesse preenchendo ao longo do mês. O salário líquido é fixo e aqui na parte renda variável existe uma outra parte em que é feito o cálculo para saber quanto deu de renda variável no mês. Então, nós vamos primeiro ver essa parte da renda variável. Essa renda variável provém da venda de roupas e o lucro bruto da venda dessas roupas no mês foi de 4.900, mas para que houvesse 4.900 de venda, algumas despesas foram feitas. Vamos analisar então. Teve gasto com transporte, a própria compra de roupas, compra de acessórios, embalagens
e marketing através do Facebook. Então, tudo isso daqui foi de despesa, e aí nós viemos para cá. O ganho no mês, certo? O ganho bruto, porque foi o dinheiro que realmente a pessoa recebeu. As despesas totais do mês, que são essas despesas aqui, né? Elas já adicionadas dão esse valor. Nós temos ganho bruto menos despesa. E aí aqui, como nós estamos falando de renda líquida, nós temos que separar a parte do imposto a pagar, que será um imposto em cima da venda menos a despesa. No caso, como nós já estamos no Canadá, é um imposto de mais ou menos 30% para a renda desse casal. Então, nós separamos aqui 750 de imposto, que é 30% entre a diferença de 4.900 e 2.400. Como nós fazemos esse cálculo? 4.900 menos 2.400 dá 2.500. E agora é só fazer 2.500 vezes 0,30, que é o correspondente a 30%. Isso dá 750. Então, 750 já está separado para o imposto e o resultado líquido deste mês é de 1.750, que foi o mês de janeiro. Aqui terá também o resultado anual acumulado, mas por enquanto isso não é importante, nós estamos só no mês de janeiro. Então, voltamos aqui ao mês de janeiro, salário líquido, venda de roupas líquida. Nessa parte da separação por mês, estão exatamente as mesmas despesas que nós tínhamos no anual, só que agora é o valor separado por mês. Aqui na planilha do Excel, ele vai trazer sempre o saldo do mês anterior. Como é janeiro, o saldo está zerado, não tem nenhum saldo do mês anterior. Ah, mas não sobrou dinheiro do ano passado? Sobrou, mas como o casal está fazendo o seu orçamento pela primeira vez, esse saldo aqui está zerado. Nós vamos ver o que foi utilizado durante o mês. O orçamento é de 1.300. No mês passado, nada foi gasto e tem disponível para o mês 1.300. Foi usado 900 de compra e o saldo do fim do mês é de 400. Quer dizer que esse saldo que está aqui no fim do mês será o saldo que vai começar o mês de fevereiro. Já para outras despesas, como, por exemplo, seguro da casa, internet celular, transporte, aluguel, eletricidade e escola do filho, o gasto é fixo. Então, não sobra nada no fim do mês, porque é exatamente o valor que é pago. Já na questão de saúde, foi apenas uma compra de 15, um medicamento qualquer que foi comprado. Então, sobra todo o restante para ser utilizado depois. Essa questão da saúde não está prevista o plano de saúde, porque o plano de saúde está incluso nos descontos salariais, se a empresa pagar, ou é o plano de saúde do governo. Essa despesa de saúde é justamente para comprar o quê? Óculos, algum medicamento que o governo não pagar. Aqui no Quebec, basicamente, todo medicamento prescrito por um médico é pago pelo sistema de saúde. Só o que nós vamos lá na farmácia e compramos, como um remédio para dor de cabeça, para febre, esse nós pagamos por fora. Então, esses daqui foram os gastos e nós podemos ver que teve um saldo, mas esse saldo ele está previsto para ser gasto no fim do ano. Então, é um saldo que vai ficar na conta. Esse valor ele vai continuar na conta, ele não vai sair, não vai ser usado para outra coisa. Em educação, nós tivemos aqui um curso, o uso de 170 e mais nada, o restante sobrou também. Para despesas não essenciais, o lazer está zerado, nós vimos que foi gasto um pouco com restaurante, atividades físicas e a doação. E para a conta de urgência, o pagamento dos empréstimos e investimentos, foi tudo feito conforme o planejado. REER e CELI são dois tipos de investimento que nós temos aqui no Canadá. E depois de anotar todas as despesas, nós vamos para um resumo mensal do mês de janeiro. Nessa coluna nós temos o que foi do mês e nessa coluna nós temos o acumulado do ano. Como esse é o primeiro mês, o acumulado do ano é igual ao mês atual. Então, de início, saldo do início zero, porque é o primeiro, total de ganhos do mês, que é o salário mais a venda de roupas, e aqui o total de despesas. Então, de ganho menos despesas, ficou 3.822. Desses 3.822, 1.391 estão investidos, 507 foram para a conta de urgência e 188
foram para as metas, que no caso são o pagamento das dívidas. Desses 3.822 menos 2.087, sobrou na conta no final 1.735. Esse dinheiro ele vai ficar na conta para o próximo mês e ele pode ficar numa conta de poupança, porque assim ele vai render um pouquinho até precisar ser usado no próximo mês. Outra coisa muito importante de fazer são as reflexões do mês. Se teve algum tipo de gasto extra, o que precisou ser feito no mês. E aí nós podemos ver que aqui toda essa reflexão está incluída. Eu chamo atenção aqui para a parte final. Comprei um curso sobre investimentos para entender melhor onde investir. O curso é por internet, custou R$ 2.040 e pagarei em 12 prestações. Então está justificado o gasto de 170 e esse gasto está condizente também com os objetivos para 2023, porque um dos objetivos é começar a aprender sobre investimentos. Agora que nós já vimos o mês de janeiro, nós iremos para o mês de fevereiro. Salário líquido, a mesma coisa, é uma renda fixa, então não varia. E na parte de renda variável, com a venda de roupas, nós podemos ver que caiu bastante. Mês passado nós tivemos 1.750 e esse mês 647. Se nós formos ver os detalhes da renda variável, nós podemos ver que a venda caiu bastante. Do mês passado, que tinha sido 4.900, ela caiu para 2.000. As despesas também diminuíram, mas poderia ter sido que houvesse um investimento maior em compra de roupas e essa renda fosse negativa nesse mês. É uma coisa que pode acontecer com renda variável. E aqui na hora do cálculo, nós temos o ganho bruto, as despesas e a alocação do imposto, que já vai ficar separada para nós não contarmos isso aqui como um dinheiro que nós temos. Afinal, ele terá que ser pago quando a declaração de imposto for feita. Para esse mês, então, foi 647 e o líquido acumulado até agora, 2.397. Voltando aqui para as despesas, nós podemos ver que no mês passado tinha sobrado um saldo de 400. Então, nós temos disponível para o mês 1.700, que é o 1.300 já previsto, mais os 400 que sobraram. Esse mês, o utilizado no mercado foi bem mais alto que o mês passado, mas mesmo assim está dentro do previsto. Poderia ter sido utilizado 1.700 e foi 1.530. Ainda sobrou um pouquinho para acrescentar no saldo do mês que vem. Lembrando que o mercado é uma despesa bem variável, então a soma que tinha ali era uma soma anual e prevista com uma média do que pode ser gasto por mês, sendo que num mês, às vezes, a gente compra bastante itens de consumo não perecíveis que podem durar mais tempo e no outro mês não será preciso comprar. Então, isso faz uma diferença nesse valor. Aqui a despesa com curso continua, porque foi um curso comprado em 12 prestações e teve a compra de um livro também. Para lazer, nós vemos que foi gasto 150, porque existia um orçamento de 100, mas no mês passado nada foi gasto com lazer e para esse mês ficou disponível 200. Então, 150 foram gastos, está correto, está dentro do planejado. Mesma coisa com restaurante. O que não pode é esse valor aqui ficar negativo. Ele tem sempre que estar dentro do planejado para o mês. Ou seja, eu não posso fazer algo hoje pensando que no mês que vem eu não farei e assim eu vou equilibrar. Não, se você quer gastar mais do que está previsto no mês, primeiro tem que ter sobrado algum dinheiro do mês passado. Por exemplo, nós definimos 2.100 para pequenas viagens no ano. Então, para poder dividir esse gasto durante todo o ano, nós só podemos fazer uma despesa maior em um mês se tiver sobrado do mês passado. Agora, por exemplo, sobrou 350, porque em janeiro e fevereiro não foi feito nenhuma viagem. Então, em março, a pessoa pode fazer uma viagem que vai custar 425, que é o que sobrou de janeiro, fevereiro e mais disponível para o mês de março. Mas ela não podia, agora em fevereiro, ter feito uma viagem de 425. Ela podia gastar até 350. Atividades físicas, já que nós vemos todo mês é gasto 100, então é uma mensalidade.
Esse mês foi dado um presente e a doação também nós vemos que é um gasto fixo a todos os meses. Parte de investimentos e objetivos continua como previsto. Vamos ver nosso resumo do mês de fevereiro. Aqui no mês de fevereiro, nós podemos ver que já existe uma parte acumulada no ano, de tudo que foi ganho, de tudo que foi gasto, para a gente poder ter uma visão mais universal. E isso vai acontecer até o mês de dezembro. O saldo final do mês de fevereiro foi menor que o saldo final do mês de janeiro. E esse saldo aqui é o saldo acumulado, ou seja, no início tinha 1.735 sobrando na conta, foi juntada a parte de ganhos, menos a parte de despesas, menos total investido, conta de urgência e meta, sobrou 1.414. Isso aconteceu porque no mercado a despesa foi maior do que no mês de janeiro. Então é normal que o saldo aqui seja menor. O importante desse saldo é ele nunca ser negativo, mas se ele chegar a zero, está tudo bem, porque foram todas as despesas que foram previstas. Toda a parte que é de economia, ela já está aqui. Então, não precisa desse dinheiro aqui para ser economizado. Esse dinheiro é para despesas que já estão previstas no decorrer do ano. Então, ele pode sim chegar a zero, o que será totalmente normal, ele só não pode ficar negativo, porque se ele ficar negativo, quer dizer que você gastou mais do que poderia. Aqui, por exemplo, nessa segunda parte, está a justificativa do porquê que a compra de mercado esse mês foi maior. É importante a gente ter essas reflexões por escrito, porque depois, quando nós vamos reanalisar o nosso ano e refazer o nosso orçamento para o próximo ano, nós podemos ver tudo o que aconteceu durante o ano e por que teve gastos diferentes de um mês para o outro. Eu mostrei para vocês como fazer na prática com o mês de janeiro e fevereiro, mas na verdade o mesmo exercício ele vai ocorrer ao longo do ano completo. Você deve fazer esse exercício todos os meses até o final do ano. E no final do ano, você vai reavaliar tudo o que foi feito e todo o seu orçamento, se você conseguiu seguir e se conseguiu atingir seus objetivos para aquele ano. E é importante analisar também se as etapas do que foi definido para longo prazo estão sendo cumpridas nesse ano. Eu utilizo essa planilha Excel, mas eu imprimo a minha e eu faço na mão, porque escrever na mão me ajuda a fazer muito mais reflexões. Mas vocês podem fazer a planilha da forma que quiserem, até num caderno, separando tudo bonitinho, anotando. Vocês podem se basear nesse mesmo modelo de planilha para fazer uma planilha. Não precisa ser exatamente igual a essa, só tem que ter os elementos que eu citei aqui. Essa divisão é a minha sugestão, mas você pode mudar um pouquinho e para 60% como despesas essenciais, por exemplo, mas não pode passar disso. Por quê? Se acontecer alguma coisa, se seus ganhos caem pela metade, você tem que estar assegurado que as despesas essenciais serão pagas. Se suas despesas essenciais depassam 60%, sua reflexão é que você tem que começar a viver de acordo com o seu nível de vida. Se você ganha um salário que te permite pagar até 1.300 de aluguel, você não pode viver em um local de 2.000. Você tem que procurar um local em que o aluguel máximo seja 1.300, por exemplo. Você vai ter que procurar uma casa em um bairro que seja mais barato ou que a casa seja menor e o aluguel custe mais barato. O aluguel é só um exemplo, mas isso serve para qualquer outro tipo de despesa que você tiver. A gente tem sempre que pensar em viver de acordo com o nosso nível de vida, para poder ter segurança para o futuro e não criar mais dívidas. Veja essas 3 dicas especiais. É importante ter um fundo de emergência para lidar com despesas inesperadas, como despesas médicas ou reparos em casa. Tente economizar pelo menos 6 meses de despesas mensais em uma conta de urgência. Configure transferências automáticas para poupança, investimentos e pagamento de contas. Isso te ajudará a manter o controle financeiro sem esforço. Revise seu planejamento financeiro mensalmente para garantir que está seguindo o orçamento. Faça ajustes conforme for necessário, levando em consideração mudanças na renda ou nas despesas.
Se você seguir todas as dicas deste vídeo, você terá começado a criar sua conta de urgência e a pagar todas as suas dívidas, se você as tiver. Mas para atingir seus objetivos financeiros de longo prazo, é preciso começar também a investir. Considere a ajuda de um profissional financeiro para te ajudar a tomar boas decisões de investimento. Aqui no Canadá, muitos bancos oferecem um conselheiro financeiro gratuitamente. Você só precisa entrar em contato com o banco escolhido e marcar um encontro. Mas tenha em mente que os bancos oferecem esse serviço gratuitamente justamente porque querem vender seus produtos, que podem ou não ser o melhor para você, visto que só serão apresentadas as opções de investimento com as quais o banco trabalha. Também existem planejadores financeiros independentes, que cobrarão pelo serviço prestado, mas será um serviço bem mais abrangente. Se o planejador financeiro com quem você falar não cobrar, é porque ele recebe comissão. Então, logicamente, ele irá te oferecer somente os produtos financeiros pelos quais ele recebe comissão. Afinal, ele precisa tirar o seu pagamento de algum lugar. Por isso, é importante você ter conhecimento para poder questionar e escolher as melhores opções, seja através de um conselheiro de um banco, de um conselheiro independente ou de você mesmo gerenciando seus investimentos. Todas as opções são válidas, desde que você esteja à vontade com suas escolhas e as tenha feito com conhecimento de causa, e não só porque alguém te disse que deveria ser esse ou aquele tipo de investimento. Aqui nesse canal eu falarei bastante sobre esse assunto ao longo do tempo, além de dar dicas sobre o Canadá e de falar também sobre consumo responsável e minimalismo. E se você quiser mais vídeos como este, ajude-nos deixando seu like e se inscrevendo no canal para não perder nenhum conteúdo futuro. Um grande abraço e até o próximo vídeo.